Governo de Fernando Henrique Cardoso, 1994 a 2002. O governo de Fernando Henrique marca o fim da era Vargas no país, pois o Brasil não faria mais investimentos na indústria de base, nem siderúrgica, nem petrolífera, nem química e nem mais uma mais, pois o governo não interferia mais nas relações do trabalho. O governo de Fernando Henrique houve altos juros aos investimentos estrangeiros. O Brasil estava atraindo muitos dólares para ele, onde os dólares eram usados para o Banco do Brasil como reserva. Toda vez que aumentava a procura pelo dólar e o seu preço começava a subir, o governo vendia dólares no mercado financeiro e forçava com isso a queda dos preços da moeda estrangeira, evitando desvalorização da moeda. Houve reformas administrativas e privatizações. Foi realizada uma campanha pelo governo para reduzir o tamanho dos estados, diminuindo os gastos governamentais e o aumento da arrecadação, defendendo assim a necessidade de uma reforma administrativa da Previdência e também da forma tributária. A reforma administrativa aconteceu mudanças na Constituição Federal, derrubando o monopólio estatal em alguns setores, como petróleo, telecomunicações, energia elétrica, gás canalizado e telefonia. O governo colocou empresas estatais à venda, como o Vale do Rio Doce, como líder mundial da área de mineração naquela época, vendida pelas companhias multinacionais, por exemplo, a espanhola Telefônica. A privatização estendeu para todo o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Venderam para pagar uma dívida pública que havia no governo, porque houve a privatização no Brasil. A resposta do governo era que não tinha mais recursos para continuar investindo em empresas estatais, como o Vale do Rio Doce, e que vendia bem, seria diminuir a dívida pública que era paga para todo mundo por meio de impostos. As reformas para tributária e Previdência foram adiadas para as eleições de 98. Em 97, o Congresso aprovava a reeleição para presidente de Fernando Henrique. Fernando Henrique foi o primeiro presidente do Brasil a ser eleito 2 vezes consecutivas. Em seu governo, também naquela mesma época, houve crise financeira no exterior na Coreia do Sul e Singapura, na Rússia, houvendo grande recessão, onde foi queda significativa da atividade econômica de um país, diminuindo a produção, os salários, o consumo, a oferta de emprego e o lucro de empresas. O pessoal com medo, o pessoal do Brasil com medo, os investidores internacionais e nacionais retiraram o capital do Brasil. Houve uma baixa de 40 bilhões de dólares, caindo a metade do total que tinha investido no Brasil. Com pouca reserva para vender no mercado e proteger o real, o governo liberou livre negociação da moeda americana. O real perdeu 50% do seu valor, elevando a taxa de juros para atrair capitais. Consequências de Fernando Henrique Cardoso. Houve juros muito altos para as empresas tiveram que diminuir seus investimentos na produção e dispensar funcionários, aumentando assim o desemprego. Houve desvalorização da moeda, incentivando as exportações e o desemprego muito alto.